Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento, e eu tenho certeza que você está sendo muito edificado com a Palavra de Deus. A nossa leitura de hoje está em Colossenses. Começamos hoje Colossenses capítulo 1 e eu quero compartilhar com você os versículos 21 ao 23. Está escrito assim: Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, a carta aos Colossenses ela é extraordinária, uma carta de apenas 4 capítulos, e nós conseguimos extrair tantos ensinamentos, tantas verdades, que nós podemos ficar meditando 1 ano e ainda é pouco. 1 ano é pouco para quanta verdade tem na carta aos Colossenses. É para a vida toda ficarmos meditando nessas escrituras. E eu quis compartilhar esses versículos com vocês, porque eu quero trazer aqui algo muito interessante para nós meditarmos, analisarmos e pensarmos um pouquinho. Olha ali o versículo 21 que eu li. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Amados, essa é a mentalidade de quem não nasceu de novo. Eu não sou amigo de Deus, por quê? Porque eu faço coisas ruins. É por isso que muitas pessoas dizem: eu preciso melhorar algumas coisas antes de ir para Jesus. Eu preciso deixar de fumar, eu preciso deixar de beber, eu preciso deixar de me prostituir, eu preciso deixar de adulterar, eu preciso deixar isso, aquilo. Daí eu preciso ir para Jesus. Enquanto eu não conseguir deixar essas coisas, como que eu vou viver o cristianismo? Essa mentalidade, que é uma mentalidade da natureza caída, de que nós somos inimigos por causa do nosso mau procedimento, sem compreender que o ser humano é inimigo de Deus por natureza. A natureza adâmica, isso nós vemos escritos na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Em Efésios fala claramente: éramos merecedores da ira de Deus por natureza. Ou seja, a natureza pecaminosa do ser humano tornou o homem inimigo de Deus. Qual é a consequência da natureza pecaminosa? Fazer pecado. Ou seja, o mau procedimento é por causa da natureza pecaminosa. Então, amados, o homem não é separado de Deus porque ele faz coisas ruins e aí quando ele começa a fazer coisas boas, ele é aceito por Deus. Essa é uma mentalidade meritocrata, que coloca o mérito da salvação no comportamento, nas obras do homem. Essa não é a verdade do Evangelho. Nós fomos reconciliados, continuando o texto que nós lemos aqui, nós fomos reconciliados com Deus por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte. Foi a obra que Cristo Jesus realizou que nos tornou o que? Aceitáveis a Deus. Por quê? Porque a obra de Cristo mudou a nossa natureza. Agora, por causa da obra de Cristo, por causa da morte de Cristo Jesus, nós podemos ser apresentados a Deus como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos a viver alicerçados o quê? Na fé.
sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Amados, o Evangelho é a mensagem de que o ser humano estava morto, era inimigo de Deus e por causa da obra que Cristo Jesus realizou, por causa da morte e ressurreição de Cristo, o homem foi reconciliado com Deus, apresentado a Deus de maneira santa, inculpável e livre de qualquer acusação. Por causa do nosso bom procedimento? Não, por causa da obra que Cristo Jesus realizou. À medida que nós recebemos a plenitude do que Cristo fez, nós começamos a manifestar as boas obras dos filhos de Deus. Amados, olha que interessante isso daqui. O homem acha que ele está separado de Deus por causa do seu mau procedimento. Então ele acha que se ele fizer coisas boas, ele vai ser aceito por Deus. Essa é a estrutura do espiritismo, do catolicismo, de muitas e muitas doutrinas que se dizem evangélicas. Mas essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Havíamos herdado de Adão a natureza pecaminosa. Não tinha como sermos amigos de Deus com essa natureza pecaminosa. Então a obra que Cristo Jesus realizou nos reconciliou com Deus. Fomos reconciliados por meio do corpo físico de Cristo. O mérito é de Cristo. O mérito não é nosso. A consequência de aceitarmos, ou seja, de crermos no que Cristo fez por nós, a consequência são os frutos dessa nova vida. E aí nós começamos a manifestar as boas obras de Cristo. Por quê? Porque foi a obra de Cristo que mudou a nossa natureza. E agora nós estamos diante de Deus por causa de Cristo e em Cristo. Deus olha para nós e Ele nos vê santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuemos a viver o quê? Alicerçados na fé, ou seja, crendo na suficiência de Cristo Jesus. Eu encorajo você a receber a plenitude dessa verdade e afirmar a sua confiança. Cristo é suficiente para você e o que Cristo fez é suficiente. Foi Ele que te reconciliou com Deus e é nele que você manifesta os frutos da vida de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque não depende de nós, depende do Senhor. Pai, muito obrigada porque foi pelo corpo físico de Cristo moído naquela cruz que nós fomos reconciliados com o Senhor. Obrigada porque por meio de Cristo e em Cristo nós somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Obrigada porque dependemos de Cristo. Obrigada porque não depende de nós. Ah, Senhor, ajuda-nos a viver a plenitude dessa graça, desse favor, Pai. Oh, Senhor, que possamos compreender que as boas obras são consequência da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nos ajuda a compreendermos, Pai, que não é pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio esforço. Nos ajuda a compreendermos que nós vivemos a partir de uma obra consumada, completa. Ajuda-nos a viver em completa confiança na obra de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.